O 7 de setembro é uma das datas comemorativas mais importantes do Brasil, por ser um dos principais acontecimentos da nossa história. Estou falando da nossa independência, que aconteceu em 1822, quando Dom Pedro deu início à nossa trajetória como nação independente. Atualmente, o 7 de setembro é um feriado nacional comemorado em grandes cidades, junto à sua população. Então, meus amigos, convido vocês no vídeo de hoje a conhecer um pouco mais da história do 7 de setembro, ou o dia que começou a nossa independência. O meu nome é Giliard Silva e bem-vindos ao canal Cristal do Tempo. Sem mais delongas, chamo o DeLorean! O dia é 7 de setembro. No ano de 1822, Dom Pedro, em frente às margens do rio Ipiranga, que hoje é a cidade de São Paulo, dá o primeiro grito rumo ao passo à independência. Independência ou morte? Assim começa o rompimento da ligação do Brasil com Portugal e se tornando uma nação independente. Tudo isso começou com o desgaste da relação dos colonos brasileiros que tinham com Portugal. Mas um fato importante da história foi quando a França, liderada por Napoleão Bonaparte, invadiu Portugal, fazendo em 1808 a família real portuguesa fugir para o Rio de Janeiro, assim se instalando em território brasileiro. Com a família real então portuguesa aqui no nosso território, começa o período conhecido como Joanino, referência ao rei Dom João VI. Ele era regente que esteve à frente de Portugal e só se tornou rei português a partir de 1816. Aqui no Brasil, Dom João VI realizou uma série de medidas que contribuiu para a evolução e modernização do Brasil, desenvolvendo a economia, a cultura e também o meio artístico. Em 1808, aconteceu a abertura dos portos aqui no Brasil para o comércio marítimo e em 1815, o Brasil é elevado à condição de reino. Então, deixando de ser somente uma colônia portuguesa e se tornando parte do reinado de Portugal. Mas isso tudo incomodou Portugal, que em 1820 acontece a Revolução Liberal do Porto. Essa revolução mobilizou a elite portuguesa pelo desejo de reformas do país, que incluía até o retorno do rei para Lisboa. O ponto de partida para o processo da independência do Brasil foi a intenção da corte portuguesa de revogar todas as medidas tomadas por Dom João VI durante o período joanino, pois afetaria todos os interesses econômicos, causando prejuízo financeiro a Portugal. Mas o maior responsável em encabeçar a independência do Brasil foi o príncipe regente da época, Dom Pedro. Como não houve mais acordo dos nobres portugueses que viviam aqui no Brasil com os nobres portugueses que estavam lá em Portugal, Dom Pedro então se convenceu em liderar o processo de se desligar totalmente de Portugal e declarando em 7 de setembro de 1822 a independência do Brasil. Mas Portugal não se rendeu facilmente e resistiu, provocando algumas batalhas, principalmente na Bahia, no Pará, entre outros lugares. As tropas já ditas brasileiras venceram todas as batalhas, e não teve outra maneira, a não ser que Portugal reconhecesse a independência do Brasil em 1824, depois que os ingleses mediaram um acordo entre brasileiros e portugueses. O Brasil independente se organizou como uma monarquia, e o coroado como imperador do Brasil foi Dom Pedro, que começou a ficar conhecido a partir dali como Dom Pedro I, isso a partir de 1822. Agora falando sobre o 7 de setembro, nos dias atuais, que é um dia muito importante para todos, foi marcado como feriado nacional em memória coletiva, lembrando o momento do grito da independência, que deu início ao surgimento do nosso país. Foi em 6 de abril de 1949, no governo de Eurico Gaspar Dutra, o primeiro presidente do Brasil, após a ditadura de Vargas, que o feriado começou a existir nos calendários, e se tornou lei durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, isso em 19 de dezembro de 2002. As comemorações da independência aqui no Brasil têm grande força em grandes cidades, principalmente com a participação do Exército Brasileiro.
Na capital brasileira, lá em Brasília, as Forças Armadas fazem suas apresentações, tanto a Marinha como o Exército e a Aeronáutica. E o que mais chama a atenção em todas essas apresentações é a Esquadrilha da Fumaça, que realiza acrobacias com os aviões soltando aquelas fumaças coloridas. Estima-se que mais de 30 mil pessoas assistem o desfile do 7 de setembro. É isso aí, meus amigos, esse foi um breve resumo da história do dia 7 de setembro, esse feriado que é comemorado por todos nós aqui do Brasil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, peço que vocês se inscrevam no canal para dar aquela força e se gostaram desse conteúdo, deixa aquele like e também compartilhe para dar mais aquela força ainda. Um forte abraço e até o próximo vídeo!